Aleluia. Isaías 24, ele vai falar assim: Eis que Yahvé vai arrasar toda a terra e devastará, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi Yahvé, o Senhor, quem proferiu essa sentença. A terra seca e cobre-se de luto. Ela perece, o mundo definha e murcha. Os nobres da terra consomem-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por este motivo, a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que restem apenas alguns poucos seres humanos. Misericórdia, né? Diante destas palavras. Nós sabemos que são palavras duras, que são palavras que o nosso coração estremece em ouvir. Saber que a terra toda será destruída. Saber que a terra toda passará por um processo de devastação, de ruína, onde não ficará pedra sobre pedra, onde não ficará casa sobre casa, aonde os ímpios perecerão, aonde paredes, igrejas, templos grandiosos, grandes estruturas irão desabar, aonde não se achará mais água, animais, seres humanos, porque toda a terra passará por um processo de destruição. E, na verdade, ela já iniciou esse processo de destruição. Ela já iniciou esse processo apocalíptico, aonde todas as coisas seriam consumidas, e não seriam consumidas apenas pelo fogo devastador que está por vir sobre toda a terra. Na verdade, nós sabemos que virá dois fogos. O fogo da destruição, onde todas as coisas irá à ruína, irá se definhar, irá se desfazer, aonde os céus também será desfeito, aonde ela irá como um maracujá, né, se murchar, secar, por conta do calor, por conta do fogo. Mas também há uma promessa de um fogo que vem do céu para avivar, para levantar, para fortalecer, para trazer poder sobre esta terra antes do grande dia, antes do segundo fogo, antes da destruição total. O Senhor vai avivar aqueles que estão buscando, vai levantar aqueles que estão em comunhão com Ele, como atalaias, como trombetas nessa terra, e proclamarão com grande poder sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que está acontecendo, sobre irão ser o João Batista nessa terra, preparando o caminho para Jesus voltar, para Jesus retornar. São esses que irão clamar e proclamar arrependimento, que irão proclamar perdão de pecados, que irão proclamar a justiça de Deus, que irão, com fogo, como espada dos seus lábios, manifestar à terra a justiça, o juízo. Esses que irão poderosamente ser as bocas de Deus aqui na terra, os profetas do Senhor nessa última geração. Então nós sabemos que existe esses dois fogos, o fogo da presença de Deus que irá se levantar ainda na nossa geração, mas também o fogo que irá destruir todos aqueles que não foram tomados
por essa glória, por esse primeiro fogo. Nós sabemos que o Senhor nos mostra que há uma separação. Ele diz que o trigo será separado, será juntado e levado para o celeiro, mas o joio ele será separado e lançado aonde há chamas para ser queimado em chamas eternas. Então nós vemos que faz referência de dois fogos: fogo da glória de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, e o fogo da destruição. Ambos têm um propósito: o fogo do poder para aqueles que estão vivendo em Cristo, e o fogo da destruição para aqueles que amaram a injustiça, que andaram em desobediência, em rebeldia, em teimosia e continuaram a viver suas práticas pecaminosas, né? Então, nossa carne estremece, nosso coração treme de saber que toda essa terra passará, de nós saber que nós andamos nas ruas e nós vemos uma terra firme, nós vemos as construções firmes, e dentro de um piscar de olhos, dentro de pouco tempo, nós iremos ver ruína, destruição, nós iremos ver os poderes do céu abalados, nós iremos ver a terra, a estrutura da terra abalada. Nós iremos ver destruição, morte, fome, miséria. Nós iremos ver escassez. Nós iremos ver o cessar da glória. Nós iremos olhar de uma extremidade à outra e nós iremos ver apenas a destruição. Nós iremos ver que essa terra, ela já não tem mais brilho, ela já não tem mais cor, ela já não tem mais alegria. Como diz Salmos, como diz o próprio Senhor Jesus, usando, por parábolas e ainda usando a Jeremias, aos profetas, ele diz que os cânticos de júbilo cessarão, a alegria, as crianças brincando nas ruas cessarão, haverá terror, haverá pânico, haverá medo, haverá receios, haverá tristeza, lamento. Por quê? Porque o cenário não é um cenário de alegria, não é um cenário de paz, mas um cenário de horror. Por que é esse cenário de horror? Por que se deu esse cenário de horror? Por causa do peso da mão de Deus, por causa do juízo de Deus sobre a terra, que teve a oportunidade de arrepender-se de seus pecados, de viverem a santidade, de viverem uma vida eterna, de viverem a alegria, a paz, a bondade, de viverem sendo um com Cristo, de viverem um reinado eterno junto do Pai, com os anjos do Senhor, sendo adoradores, sendo servos, sendo filhos, sendo amigos de Deus, mas escolheram continuar numa vida de destruição. Então vem o peso da ira de Deus, vem o peso da mão de Deus, vem o furor, porque essa geração está mal cheirosa diante do Senhor. Essa geração, ela está totalmente contaminada. Ela não tem o que oferecer diante do altar de Deus. Essa geração tem as mãos sujas de sangue. Essa geração tem os pensamentos impuros, os corações são voltados para a malignidade. Essa geração tem os lábios, a língua contaminada, que estão sempre prontas para ferir, que estão sempre prontas para destruir, e isso tem subido diante dos céus, porque nada está oculto diante da presença de Deus. Há uma testemunha na terra e uma testemunha no céu, e uma testemunha espiritual. Nós vemos que há uma testemunha no céu, porque o nosso Pai, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Há uma testemunha nesta terra, a palavra de Deus, a igreja do Senhor, o povo é testemunha da bondade de Deus, a palavra é testemunha da bondade de Deus. Há um testemunho espiritual, pois o Espírito Santo de Deus, ele tem alertado, ele tem falado aos corações, ele tem usado poderosamente todos os recursos que Deus separou, que Deus preparou para alertar o povo, toda a humanidade,
alertar sobre a ira dele, sobre o juízo, mas principalmente sobre o amor. O Senhor tem chamado uma geração a amar ele poderosamente, a amar com todas as forças, a amar com amor reverencial, com amor fiel, com um amor aceitável, com um amor que se sujeita à sua vontade, que não se reprime, que não negocia, um amor que não se negocia, um amor incondicional, porque o amor que o Senhor derramou sobre nós é um amor incondicional, não é um amor que eu tenho que... eu só amo se alguém me amar primeiro. Não, é um amor que eu amo independente da condição do outro, pois assim é o amor que o Senhor derramou. É um amor que está além até mesmo da minha capacidade de entender, porque o amor não se entende, ele se vive a cada dia, ele vai se aperfeiçoando a cada dia. O que é aperfeiçoar? É criar forma daquilo que ainda não se compreende. Então é esse amor que o Senhor tem manifestado na terra. Quando ele diz, filhinhos, arrependei-vos, ele está dizendo, eu te chamo ao amor, eu te chamo a estar próximo de mim, a estar perto do meu coração, a estar no íntimo do meu ser. Quando ele diz, filho, obedece os meus mandamentos, ele está dizendo, eu quero te salvar, eu quero te mostrar algo excelente, eu quero te mostrar o amor perfeito, que não tem peso, que não tem jugo, mas que tem liberdade, mas que tem vida, mas que tem obras maravilhosas para você experimentar. O Senhor tem falado à nossa geração, o Senhor tem falado através dos mínimos detalhes o que Ele deseja de nossas vidas. Ele não tem se escondido, o Senhor não tem encolhido o seu braço, o Senhor não tem cessado a sua voz. Pelo contrário, é nessa geração que o Senhor mais tem falado, e é nessa geração mais pecaminosa, que tem virado as costas mais para a presença de Deus, é nessa geração que Ele tem mostrado um profundo amor. É um tempo em que o Senhor tem falado pelos quatro cantos da terra a vontade dele. É um tempo em que ele tem dito, filhinhos, vinde a mim, filhinhos, vem a mim, filhinhos, eu te quero aqui próximo ao meu seio, eu quero que você recline a sua cabeça aqui e ouça as batidas do meu coração. É um tempo que o Senhor está convocando, ele chama filhos, ele chama servos, ele chama soldados para batalhar no seu exército, ele chama servos para servir na sua obra, ele chama discípulos para aprender a palavra de Deus, ele chama pastores, ele chama uma geração de gente com dons, com manifestações diferentes, porque ele quer se apresentar, ele quer mostrar aquilo que ele é. Ele quer mostrar a capacidade que cada um tem de viver nele, de viver para ele. Ele quer derramar aquilo, o sobrenatural dele sobre nossas vidas. Ele quer usar cada um de uma forma única. Ele quer usar cada um de uma forma surpreendente, onde até mesmo você se espante com tamanha unção, com tamanha glória, que ele vai manifestar através da sua vida, sendo vaso, se deixando encher da glória dele. Ele tem feito isso. Ele tem enchido a terra com a glória dele, com a palavra dele, com o chamado dele, a salvação, a santidade. Ele tem feito isso e nós não podemos negar. No dia final, nós não podemos abrir nossa boca e dizer, nós não ouvimos do Senhor, nós não ouvimos sobre arrependimento, nós não ouvimos sobre santidade, porque a voz do Senhor está ecoando nos quatro cantos da terra. Ele está convocando sim, ele está chamando sim, a voz dele é notável. A voz dele, quando brada, tem estremecido os nossos corações. E é por isso que nós compreendemos que é ele, porque quando a voz dele toca no nosso ser, nós notamos algo diferente em nós. Nós notamos algo diferente no nosso íntimo. Nós notamos que também o nosso ser começa a fluir temor, a fluir desejo de mudança, que não vem de nós, mas vem das palavras dele, nos convencendo pelo Espírito Santo que precisamos de uma mudança, que
que precisamos de uma transformação, porque da forma que nós estamos, nós não subiremos à eternidade. É por isso o chamado, ele não convocaria o arrependimento se estivéssemos com o coração puros. Ele não convocaria a mudança de caminho se estivéssemos com nossos passos firmados no caminho certo da santidade. De certo, os nossos passos ainda estão trêmulos. De certo, os nossos passos ainda estão saindo do caminho da justiça. De certo, o nosso coração ainda tem vivido a impureza. Por isso que ele tem clamado, por isso que ele tem chamado. E eu me lembro das palavras de Jesus, quando ele sobe no dia da festa dos tabernáculos. E ele em pranto. A Bíblia mostra que ele estava com um choro, com a agonia. E ele dizia: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Olha a expressão do Senhor em choro. Em choro, ele estava dizendo: eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte da salvação, eu sou a fonte que vai preencher todas as lacunas do seu ser, que vai preencher todos os espaços vazios, que vai preencher todas as deficiências, que vai tirar o pecado e vai ser preenchido com a verdade, com a retidão, com a justiça. Ele diz: se você quer viver isso, venha a mim e beba do meu espírito, beba da minha palavra, beba da comunhão comigo, pois eu derramarei copiosamente o meu espírito sobre vós, eu encherei vocês da glória, da minha glória, do meu poder. Vocês não serão mais os mesmos, vocês viverão uma plenitude indescritível ainda nessa terra. Era isso que ele estava dizendo. Se você quer, venha a mim. É um convite que eu tenho feito com o meu coração aberto, sem exceção de pessoas. Não importa o passado, não importa o que você fez, não importa quantos erros, se você caiu, se você levantou, se você falhou na presença de Deus. Ele diz: venha a mim e beba, venha a mim, porque do meu interior sim vai fluir rios de água vivas. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para fazer obras que nem o olho viu, que nem o ouvido ouviu. Louvado seja Deus. Quem de nós pode se levantar contra esse Deus? Quem de nós pode erguer a voz e contestar diante de Deus? Quem de nós consegue rejeitar tamanho amor que o Senhor tem manifestado? Como nós podemos rejeitar esse amor? Como nós podemos jogar fora o maior presente que nós poderíamos receber? O Senhor preparou todas as coisas. O Senhor preparou a salvação. Muitas vidas pereceram. Muitas nações foram destruídas. Houve morte, houve destruição, nações caíram, nações padeceram. O Filho de Deus, ele foi tragado naquela cruz, ele foi crucificado, foi derramado sangue inocente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Como nós ainda viramos as costas, como nós ainda agimos com rebeldia, como nós ainda agimos com falta de amor diante desse Deus que tem feito grandes obras. Não é porque ele não salvou minha família, não é porque eu não tenho visto a prosperidade na minha casa financeira, não é porque eu não tenho visto o milagre de uma perna, uma enfermidade sendo curada, que a glória de Deus não tem sido manifestada, que Deus não está comigo, que Deus não tem obras gloriosas, porque tudo que ele fez até aqui é além do que necessitamos, é além do que merecemos. Só na glória dele está sobre toda a terra, e termos a oportunidade de vivermos para ele, de carregarmos o nome dele, e já é suficiente para que nós venhamos
colocar no nosso coração que eu posso morrer enfermo, eu posso morrer de qualquer situação, eu posso sofrer o que for nesta terra. Só a glória dele, estando sobre mim, já me é suficiente para honrar, exaltar e engrandecer e seguir a Jesus com tudo que tenho e tudo que sou. Não preciso ser curado para servir a Jesus. Obras maiores ele já fez. Ele abriu uma porta para que eu pudesse entrar e receber minha salvação. Eu não preciso ver provisão de alimento na minha casa. Eu não preciso ver minha família toda convertida para que eu entenda que Jesus está trabalhando, para que eu entenda que o Senhor, ele tem governado essa terra e ele tem feito obras maiores, porque a maior obra ele já fez. Ele já preparou toda essa terra, ele já preparou os céus, ele preparou o Filho de Deus que se doou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O que é que nós desejamos mais de Deus? Se Ele quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas se Ele não quiser, já é suficiente o que Ele fez por nós até aqui. Já é grandioso e poderoso e inexplicável o que Ele fez por nós até aqui. Não há como comparar. Você não faria isso, eu não faria o que o Senhor fez. Então já está de bom tamanho. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender a maravilhosa graça. Nós não precisamos do que nós desejamos, nós precisamos do que o Senhor deseja para nós. É isso que nós precisamos. E o que Ele deseja para nós é perfeito. É que nós venhamos estar com Ele. Ele diz, o meu desejo é que você seja um comigo. É que você esteja em comunhão comigo. É que venha acender a chama, sim, da presença. Que você venha beber da minha água. Que você venha se alimentar da minha carne. Que você venha estar cheio do meu Espírito Santo. É isso que Ele deseja. É isso que Ele espera de nós. Nós não precisamos pedir para que o Senhor entenda o que precisamos. E eu até creio que se cada um de nós servíssemos de uma forma sincera, de uma forma de que tudo que nós buscamos é estar perto do Senhor, sem pedir nada, Ele nos daria muito mais. Veja o que aconteceu com Salomão. Ele começou a sacrificar, ele começou a entrar na presença de Deus e ofertar a noite inteira. Ele ofertou bois e bois e bois. E ele ali cansado, exausto, mas ofertando ao Senhor. Ele ali, eu creio que ofertar ao Senhor naquele tempo não era fácil, como não é fácil hoje. Mas como foi possível lá, também é possível aqui. Eles imolavam, eles tinham que matar, eles tinham que sacrificar. E tudo isso diante do altar do Senhor, muitas vezes subia e descia o monte. Assim como Jó sacrificava no monte, passava a noite inteira sacrificando por seus filhos, Salomão começou a sacrificar. Ele sacrificou tudo. E o que acontece? Ele cansou, ele adormeceu. E o Senhor falou para ele na madrugada, visitou a ele: pede o que quiseres que eu te darei. E o que houve? Salomão disse: eu quero apenas sabedoria para governar o povo. Uma das coisas que ele falou. E o Senhor deu riquezas sem fim, toneladas de ouro chegavam. Deu tudo o que ele precisava. Tudo, muito mais do que ele esperava. Diante disso, eu acredito que se você apenas sacrificasse, buscasse a Deus, não buscasse pedir, mas para estar perto dele, porque você ama a presença dele, porque você ama estar perto dele, porque você ama adorar ele, porque você muitas vezes está ali, não é nem para louvar, não é nem para cantar, não é nem para se expressar, mas só para estar diante da presença dele. Senhor, eu vou sacrificar o meu silêncio, a minha mente, o meu coração, eu vou te ofertar, Pai, para que o Senhor, eu quero só estar perto de ti. Ou então eu quero só louvar Ti em gratidão. Eu quero só Te ofertar o meu louvor. Eu quero Te ofertar a minha presença, Pai, que é tudo que eu tenho.
Eu acredito que o Senhor também diria: pede o que tu queres que eu te darei. Mas será que nós estamos amando o Senhor dessa forma, a ponto de queremos apenas estar na presença dele sem falar nada? Será que nós estamos desesperados pela presença do Senhor? Será que nós temos chorado pela presença do Senhor? Será que nós temos buscado por essa essência? Então eu creio que essa geração é uma geração que mais ouviu, que mais tem sentido a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo como Sodoma e Gomorra. Mas mesmo em Sodoma e Gomorra, ouve o alerta do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Porque tudo que o Senhor faz, Ele faz avisando os seus profetas para avisar na nação, na geração, aquilo que está para acontecer. Assim como nos dias de Noé, que foram avisados que viria o dilúvio, assim como em Nínive, assim como em Jerusalém, assim como Samaria, Judéia, Babilônia e tantas outras nações, o Senhor, Ele fala, e Ele falou também em Sodoma e Gomorra, e Ele fala na nossa geração, a vontade dEle é que venhamos abandonar o mau caminho que está perto dEle. Nós podemos dizer, eu não estou pronto. Muitas vezes nós podemos dizer, é difícil. É difícil abandonar o mau caminho. Mas eu acredito no fundo do meu coração. Eu acredito que se nós tentarmos, nós conseguiremos. Muitas vezes é porque nós não tentamos. E quando tentamos, não perseveramos. Não perseveramos. Nós estamos muitas vezes acomodados, porque sentimos um pouquinho da presença de Deus, porque muitas vezes até oramos em línguas, até uma vez ou outra profetizamos e nós nos acomodamos nesse nível, com essa experiência, e muitas vezes isso não é um sinal de santidade, mas é um sinal de comodismo. Nós precisamos viver a vontade do Senhor dessa última geração. O tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo e a terra está se destruindo. A mão do Senhor já está pesando sobre as nações. A mão do Senhor já está levantada e pronta para abater nações e mais nações, povos e línguas. Pessoas que andam em impiedade e injustiça. A mão do Senhor está levantada. Mas ainda há uma porta aberta. O mesmo Jesus, como eu falei, que clamou, você que tem sede, vem a mim e beba, é o mesmo Jesus que hoje fala, ainda dá tempo, a fonte ainda está aberta, eu ainda chamo, eu ainda proclamo a minha palavra de salvação, eu ainda chamo ao amor incondicional, mas vem, e eu darei. O Senhor dá deliberadamente. O Senhor dá. E quanto mais fome e sede você tiver, mais Ele vai derramar. Quanto mais desejo você tiver, mais Ele vai derramar. Mas será que você tem desejado isso? Será que você tem desejado a presença dEle ardentemente? Será que a ausência dEle é a ausência do desejo que está faltando desejo no seu coração de buscar por Ele? Será que você não tem feito as coisas mecanicamente? Será que você não tem feito as coisas, muitas vezes, por obrigação espiritual, mas não por amor a Jesus? Então, se você tem fome, se você tem sede, vai. Vai sem reserva. Não tenha medo de se expressar diante da presença do Senhor. Não tenha medo de se derramar. Não tenha receio de gritar. Não tenha receio de colocar o rosto no pó. Não tenha receio de estar ali diante dele com liberdade, porque o Espírito Santo vai te capacitar à vontade dele. Apenas vá. Essa terra está passando.
São dias finais. E nesses dias finais é o dia que nós devemos mais estar revestidos da presença de Deus. E é o tempo que mais estamos despreparados. É o tempo que estamos deficientes. Há pessoas que passaram 20, 30 anos, 10, 15, na presença do Senhor fervorosamente, e nessa última geração tem se desviado, nessa última geração está vivendo frieza espiritual, nessa última geração está decaindo da fé, decaindo da graça. É um tempo onde deveria ter aperfeiçoamento, onde era para se ouvir gritos em cada esquina, em cada rua, em cada bairro, de um clamor de um justo, da oração do justo, da oração daquele que busca a Deus. Era para se ouvir louvores em todas as ruas e bairros, era para ter um atalaia ali levantado para proclamar a justiça de Deus, mas é um tempo do silêncio da igreja. É um tempo dos filhos estar apostatando. É um tempo dos servos pararem de trabalhar. É um tempo em que a geração está totalmente se desviando do foco de Deus. Como iremos suportar o grande dia? Como iremos viver o grande dia se ainda estamos em falha e falhas tremendas, brechas que cabem no exército? E o chamado do Senhor é: levanta, igreja, acorda, igreja, é tempo de despertar. O relógio daqui a pouco ele dá meia-noite. O grito já está ouvindo, porque os passos do noivo já vêm. Já é hora de se levantar do sono. Já é hora de se levantar da frieza. Já é hora de ser lavado com um banho de água quente. De ser totalmente imergido no fogo da presença do Espírito Santo. É tempo de queimar, de acender as lamparinas, de proclamar o nome do Senhor às nações. É tempo de ser revestido de glória, de deixar o Espírito Santo conduzir, de deixar ele caminhar a cada passo. É tempo de cantarmos Maranata não na boca, mas no Espírito e em verdade, com um testemunho, como uma trombeta. Oh, é tempo de revestimento. E é um revestimento que nos garante a eternidade. É um revestimento que vai nos capacitar para ser os servos da última geração. Nós não precisamos compreender os mistérios de Deus para que a gente seja um atalaia. Nós não precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa. Nós não precisamos ter capacitação, estudar o profundo, o íntimo, para que a gente venha ser um atalaia. Nós só precisamos andar no Espírito Santo de Deus, porque Ele nos capacita a seguir a palavra, Ele nos capacita ao entendimento da palavra, Ele dá a revelação da profundidade da palavra, mas nós muitas vezes temos buscado de fora para dentro e temos que buscar de dentro para fora, como o amor que eu citei. Quando eu amo o Espírito Santo, quando eu amo a presença do Senhor, Ele vai queimando em mim. Ele vai me trazendo vida. Ele vai me trazendo um amor por Cristo. Ele vai me trazendo as chamas da vontade, do desejo de ser santo como Ele é santo. E aí eu começo a buscar na Bíblia, eu começo a sentir desejo mais e mais de orar, de estar na presença dEle, de evangelizar, de ganhar almas, de tocar trombeta na terra. Mas é esse amor que tem faltado no povo de Deus, um amor totalmente rendido a Ele. Um amor que não é apenas palavras. Eu amo Deus, que continua ofendendo o irmão, que continua andando na contramão, que continua com pecados no íntimo do meu coração, que continua em contendas, em divisões, que continua com frieza espiritual, que não consigo orar, que não consigo meditar na palavra. Se você tem vivido isso, se alguém tem vivido isso, esse amor ainda não está aperfeiçoado. É preciso que ele cresça para que tudo isso se torne um prazer e não um fardo.
com esse amor reverente que nós devemos ter pelo Senhor, que Ele já derramou sobre nós. Nós não precisamos receber, Ele já derramou sobre nós. Nós precisamos buscar por Ele no nosso íntimo, enxergar, porque os nossos olhos muitas vezes estão fechados para esse amor. Muitas vezes nós nem conseguimos entender que não estamos amando, porque nós achamos que está tudo bem. E é nesse momento que o Senhor toca, que o Espírito Santo vem no coração e diz, eu não estou amando conforme a palavra, conforme o que o Senhor me amou, conforme o que o Senhor derramou sobre mim. E a partir desse amor, nós começamos a fluir. Nós começamos a frutificar, a dar fruto do Espírito. Andamos em mansidão, em paz, longanimidade, bondade, amor, domínio próprio. A partir desse amor, eu não preciso me controlar, porque o amor que eu tenho pelo Espírito Santo, por Cristo, por Deus, pela sua obra, ele está tão firmado em mim, ele está tão íntimo, tão forte em mim, que eu não vou precisar controlar a minha carne, mas o próprio Espírito Santo, ele vai fluir em mim e vai me fazer. Aleluia. Vai fazer com que seja dominado a vontade da carne. Vai fazer com que seja liberado paciência, amor. Nós precisamos viver essa grandeza que é o amor de Deus. Nós só temos uma vida e logo ela passará. Quando eu falo logo, eu estou falando muito em breve. A vida do ser humano, como diz Tiago, é como uma neblina que logo vem e vai. É como uma vela que está acesa e logo ela acaba. A vida do ser humano é como um sopro. É rápido demais a contar que o Senhor, sobre a terra, quando ele lança a maldição, de que a terra agora seria maldita por causa da queda do homem, por causa do pecado. A vida do homem, ele vai definhando por causa do pecado. Se antes vivia 70, hoje não é mais 70. Se é 60, não é mais 60. Então, a nossa estimativa de vida, ela é menos, ela é bem menor, porque o pecado tem contaminado a terra. Porque o pecado, ele tem se levantado nessa terra e tem afetado toda a criação de Deus. A terra geme, a terra chora, os animais gemem e choram. Tamanho pecado, tamanha perversidade do ser humano. Você sabendo de tudo isso, como eu sei de tudo isso, que tipo de cristão nós devemos ser? Que tipo de vida nós devemos levar? Se nós amamos o Senhor reverencialmente, após essa palavra, após o que o Senhor tem dito, nós iremos mudar a nossa vida. Mas se nós não amamos, nós seremos apenas mais um que ouviu a palavra e assim como aquele homem que construiu sua casa na areia, logo se esqueceu, logo destruiu o princípio, a base, o fundamento, a palavra foi destruída e assim não houve edificação. Nós não podemos ser só ouvinte. O tempo de ser só ouvinte e aprendiz já passou. Nós temos que ser agora praticantes da palavra de Deus, porque já é chegada a hora, do avivamento para a vinda do Senhor Jesus. Se você está de pé, você permaneça de pé, permaneça na palavra que o Senhor tem falado ao seu coração, permaneça na santidade, permaneça na pureza, permaneça na presença de Deus, permaneça ouvindo a voz de Deus e se aperfeiçoando cada dia mais. Mas se você não está, essa é a hora de se levantar. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não estar aqui. Amanhã, o amanhã sempre a Deus pertence e é incerto para cada um de nós. Então aproveita enquanto é tempo. A justiça de Deus ainda está nessa terra. Nós podemos ainda entrar no ato da presença dele. E como eu falei no início, o maior presente ele já nos deu.
Quem diria nós termos acesso ao trono de Deus? Quem diria nós termos acesso à presença de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que fez o céu, que fez mares, que separou rios, lagos, oceanos, aquele que criou anjos, aquele que criou o ser humano à sua imagem, aquele que ordenou e do pó da terra nasceu, brotou folhas, frutos, daquele que ordenou e no mares e oceanos houve vida, daquele que ordena sobre toda a terra e até hoje há o poder dele. Quem diria nós termos acesso a esse grandioso Deus? Quem diria nós temos a oportunidade de falar com Deus, de ouvir a voz dele? Quem diria de nós termos acesso em adorar a santidade de Deus? Quem diria de nós termos a oportunidade de receber sonhos e visões? Quem diria de nós termos a oportunidade hoje de recebermos a salvação e o convite de morar eternamente com o Pai, nos céus dos céus, aonde não há choro, não há pranto, não há morte, não há ranger de dentes, mas apenas a plenitude da santidade de Deus. Quem diria nós podemos ter acesso a isso hoje? Me disse, não é o suficiente para seguirmos Jesus. Me disse, não é o suficiente para o nosso coração estremecer e diligentemente, com toda a força que nós temos, com toda a capacidade que nós temos, buscar a presença desse Deus que abriu uma porta tão grande para que possamos entrar e comer com Ele, ceiar com Ele e andar com Ele e viver com Ele para toda a eternidade. Me disse, precisamos de algo mais. Sabe Jó, Davi, sabem os discípulos? Paulo, todos eles, eles não estavam preocupados com bens. Eles não estavam preocupados com o que comer, o que beber. Eles não estavam preocupados se na terra estava havendo destruição. Eles não estavam preocupados se alguns parentes não estavam convertidos. Eles não estavam preocupados se tinha a roupa de vestir. Se a igreja estava bonita, adornada, se tinha um prédio, se tinha onde reunir. Eles não estavam preocupados se ia faltar o alimento, ou se ia ter um bem material ou não, ou até mesmo um lar para reclinar a cabeça e dormir. A maior preocupação deles era cultivar a presença do Espírito Santo, era ter comunhão com a palavra de Deus, era ter comunhão com o Pai, porque todas as coisas o Senhor iria fazer através desse amor que eles teriam, que eles tinham pela presença de Deus. Quando eles estavam preocupados com isso, enquanto eles estavam preocupados em estar com o Senhor, independente da condição, o Senhor estava fazendo obras grandiosas na vida deles. O Senhor estava abrindo igrejas, preparando membros, tocando em corações, salvando famílias inteiras, salvando encarcerados, cativos, oprimidos, libertando. O Senhor estava fazendo a obra. Mas hoje nós queremos buscar de fora para dentro. Nós precisamos voltar a esse amor de querer apenas a presença do Senhor, de querer apenas estar perto do Senhor, de querer apenas sentir Ele ali e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, eu amo estar contigo. Eu amo ouvir tua voz. Senhor, nós sabemos que nós não precisamos pedir nada, porque tudo o Senhor sabe e tudo o Senhor faz a nosso favor. É esse amor que nós precisamos voltar a ter, de gastar tempos e tempos apenas ali na presença dEle, apenas ali amando a Ele, demonstrando o nosso carinho, chorando porque queremos mais dEle, chorando porque queremos que a presença dEle não saia, chorando para que aquele momento, aquele tempo com Deus que nós tiramos ali, ele não venha se acabar, porque nós queremos estar na presença dEle.
E quando nós praticarmos isso, eu creio que nós ouviremos: pede o que tu queres, que eu te darei. Então busque essa presença gloriosa, esse amor. Busque. Esse é o momento. Essa é a hora. É mais um convite que o Senhor faz. É mais um chamado que o Senhor faz. E eu quero orar em nome de Jesus, em cima dessa palavra. Querido Deus e Pai, nós te damos graças. Nós te damos honra pela tua bondade, pelo teu infinito amor. Não merecemos, Senhor, e já temos tanto. Já temos mais do que precisamos. Nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós queremos também, Pai, te fazer um pedido. Que a tua palavra possa produzir, e o teu Santo Espírito possa produzir em cada um que aqui estiver ouvindo, Pai. Possa produzir um amor, Senhor, sincero. Um amor, Pai, que queima, Senhor. Um amor desesperado pela tua presença. Um amor, Senhor, que não tem limites. Só o Senhor pode abrir os olhos de cada um e fazer enxergar, Pai, fazer viver esse amor que já foi liberado. Em nome de Jesus, vai acendendo essas chamas. Espírito Santo, vai acendendo as chamas desse amor. Vai refazendo a aliança. Vai refazendo, Pai, em nome de Jesus, a comunhão. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo possa se conectar profundamente, poderosamente a cada vida, Pai. E que cada vida possa se conectar, decidir, buscar se conectar contigo poderosamente, Pai. Que não haja um amanhecer, Senhor, que os teus filhos não venham desejar a tua presença e te buscar. Que não haja onde deitar, Pai, que os teus filhos não venham, Senhor, desejar a tua presença e buscar. Senhor, eu creio, Pai, que os nossos corações já estão sendo avivados. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus a tua palavra penetrou em cada coração. Está produzindo, Pai, um novo mover, em nome de Jesus. Senhor, que cada choro seja choro, Senhor, de saudade de Ti. E seja um choro, Pai, não só de saudade, mas também do Teu amor fluindo, do Teu amor tocando e chamando a comunhão, a intimidade. Senhor, completa essa obra nessa geração. Eu te peço em nome de Jesus. Completa essa obra e que nenhum desses se perca, Pai, por falta de te amar. Que nenhum deles se perca por motivo algum, Senhor. E que a tua graça permaneça sobre nós. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus.